Bom, a nossa aula de escatologia, estamos vendo que Jesus vai voltar. E da onde que vem a tradição? A tradição de que Jesus vai voltar antes da grande tribulação para arrebatar a igreja. Pois bem, aconteceu no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, o derramamento do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. E lá no final do século XIX, começou a ter uma revisão teológica. As igrejas começaram a fazer uma revisão teológica por causa do batismo com o Espírito Santo. Surgiram então os teólogos pentecostais. E os teólogos pentecostais começaram a acreditar dessa maneira. Eles foram lá e revisaram. E começaram a surgir profecias. E o pessoal ter sonhos e visões. Que Jesus estava voltando e arrebatando a igreja. E muitas profecias começaram a dar base para a teologia. Porque muito teólogo, com base na profecia, foi ver se tem possibilidade de Jesus voltar antes da grande tribulação. Então a nossa tradição diz: Jesus voltará antes da grande tribulação, porque eu tive um sonho, uma revelação. E aí você vai ver que tem um monte de gente escrevendo livro, que viu a volta de Jesus, que foi para o céu, que foi arrebatado, que a irmã falou em línguas estranhas, o pastor pregou em línguas estranhas, eis que estou voltando, estou à direita do meu pai, já estou de pé aqui, Jesus está pronto. Eu tive um sonho, pastor, de que eu vi a igreja sendo arrebatada. E com base nesses sonhos, visões, profecias e revelações, é que os teólogos eles montaram, tá bem? A doutrina do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Que eu creio. Esse é o problema. Eu creio. Eu creio que seria arrebatado antes da manifestação do anticristo, mas é uma fé. É uma fé, porque quando eu vou para as escrituras, eu não vejo isso assim, claro e evidente. Não está, tá bem? Não está claro e evidente. Você precisa montar textos. Você tem que ir no texto de Tessalonicenses, no texto de Coríntios, no texto de Mateus, no texto do Apocalipse. Você tem que montar os textos, porque não está assim escrito claramente: Cristo voltará antes da grande tribulação. Alguém vai falar assim: mas lá no Apocalipse capítulo 3, versículo 10 está escrito, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todos os habitantes da terra para lhes tentar. Você tem que pegar esse texto e encaixar junto com o outro. Por quê? Porque no mesmo texto, um pouquinho antes, o Senhor Jesus falou para o anjo da igreja que está em Esmirna: nada tema das coisas que há de padecer, porque o diabo lançará alguns de vós na prisão e tereis uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até o ponto de morrer. Vai morrer na cadeia. Foi o que Jesus falou. Aí você vai ter a coroa da vida. Quer dizer, na mesma sequência, porque é ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes. Quer dizer, são as igrejas. É uma igreja só, não são 7 igrejas. Quer dizer, para uma igreja ele está dizendo: vai ficar na tribulação e vai morrer na cadeia, porque o diabo vai colocar você lá. E na outra ele fala: te guardarei da hora da tribulação que há de vir para tentar sobre todos os que habitam sobre a terra. Como que você entende isso? Aí o pessoal vai dizer o seguinte: ele vai guardar na tribulação. A pessoa vai passar a grande tribulação, mas vai passar guardado por Cristo. O outro pessoal diz: não, ele vai tirar da terra. Eu vou guardar da tribulação. Quer dizer que você tem que saber isso. Não está escrito textualmente, não está ponto por ponto. É uma montagem teológica, é um arranjo teológico. Quem crê no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, como as Assembleias de Deus ensinam, e eu creio também particularmente no arrebatamento antes da grande tribulação, eu creio consciente de que não tem um texto escrito ponto por ponto. Não está lá. Quando você lê Mateus capítulo 24, Jesus volta no final. No final. Ele só vem depois que o sol escurece, a lua se torna em sangue, todo mundo já está desesperado. Aí verão vir o Filho do Homem. O que o pessoal ensina para a gente? É que a volta de Jesus acontece em 2 etapas. No começo da grande tribulação, para retirar a igreja e acontecer o arrebatamento da igreja. E no final da grande tribulação, com a igreja. Eu creio assim. Eu creio assim. Só que eu creio de uma maneira consciente. Não está escrito assim. Eu creio porque o Espírito Santo ele pode ter revelado isso aí através dos irmãos. E é muito difícil você deixar de levar em evidência, em consideração, uma palavra de profecia pelo Espírito Santo.
falou claramente pelo Espírito Santo: olha, o arrebatamento da igreja acontecerá. E o pessoal viu que era antes da chegada do anticristo. Agora, mesmo assim, quando o anticristo chegar, que o arrebatamento acontecer, vai ficar um monte de gente para trás. Um monte de gente vai ficar para trás. Não é todo mundo que vai ser arrebatado. Não há garantia de que você e eu, que tenha uma credencial, uma carteirinha de membro, vá participar do arrebatamento. Garantia nenhuma. Porque o seu cartão de membro e o cartão do SUS têm o mesmo peso. É só um documento de identificação. Não acontece nada. Se você não colocar R$15, você não tem um almoço. Quer dizer... E ainda... Bom... Quer dizer que não tem relevância nenhuma se você é ou não membro de uma igreja para participar do arrebatamento da igreja. Cristo não vai vir arrebatar a igreja no atacadão. Irmãos, não vai ser no atacadão. Aí a Bíblia fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um camarada que vai lá na praia, no mar, né? Lança a rede, depois ele traz para a praia e ele escolhe o que ele vai ficar e o que ele vai devolver. Dá para entender o seguinte, que o arrebatamento da igreja vai ser seletivo. Não vai levar no atacadão, é crente e sobe. Vai levar pessoas que ele quer. Só vai levar quem ele quer. Estava Eliseu e Elias andando, lado a lado. Só levou Elias, o Eliseu ficou. E o Eliseu não era crente? Era crente. E por que ficou? Porque tinha que continuar. Ora, no tempo que Enoque foi arrebatado, tinha Enoque e os seguidores de Enoque, e Noé já estava vivo. Por que não levou Noé? Porque Noé tinha outra missão e Enoque tinha outra missão. Quer dizer, vai acontecer um arrebatamento na igreja? Eu creio que vai. Antes do governo do anticristo, antes do anticristo tomar conta de tudo, eu acredito que vai sim. Quem vai participar? Todos os crentes do mundo inteiro, todos os evangélicos? Não, a grande maioria não está nem esperando que isso aconteça. Mas alguns vão participar. É uma maioria, uma minoria? Não sei. Eu torceria que fosse a maioria. Porque é pela graça, tá, irmãos? Não é que os que vão ser arrebatados são mais perfeitos em santidade do que os que ficarem aqui. Isso é uma lenda que a gente vai criando para poder colocar as pessoas em pânico, né? Ó, você não está certo, mas você vai ficar, entendeu? Logo eu, né? Tem que ser você que é o primeiro da fila, tá? Não existe isso. Não existe isso. Quem for arrebatado será na mesma graça daquele que ficar. A mesma graça que salva o que foi, salva o que fica. Agora, por que vai ficar? Para ser purificado? Para ser testado? Para resistir ao anticristo? Para receber uma coroa de glória diferente? Porque o autor aos Hebreus fala que quando você é martirizado, isso aí está escrito na carta aos Hebreus, tá? Os mártires, eles recebem uma melhor ressurreição do que aqueles que não são martirizados. Vocês sabiam disso? Não é um ensinamento herético. Está na carta aos Hebreus. Ele diz assim: alguns preferiram ser martirizados porque esperavam uma melhor ressurreição. Isso é um enigma. Porque então aquele que ficar para a grande tribulação, que não participou do arrebatamento da igreja, ele vai ter que deitar a vida dele como testemunho. Só que a ressurreição dele vai ser mais gloriosa do que aquele que não foi martirizado. E por quê? Porque Deus é gracioso. É a mesma graça que arrebata e deixa o camarada para trás para poder sustentá-lo durante a grande tribulação. E aí a gente vai dedicar um espaço de tempo para falar sobre a grande tribulação. Tá bem? Já falamos sobre o arrebatamento da igreja. O que eu amo na aula de teologia é isso. Quando a gente entra aqui, a gente sabe muito. E quando a gente vai embora, a gente sabe menos, né? Ou quase nada. Então, eu amo teologia por causa disso.